A paz do Senhor, meus irmãos, glória a Deus. Mais uma vez estamos aqui para junto crescermos na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Eu quero meditar com você hoje uma palavra que está no livro de Gálatas, no seu capítulo 6, e no versículo 9 e 10 eu quero ler com você. Diz assim a palavra do Senhor: e não nos cansamos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Eu acho lindo esse texto porque ele vai dizer: não nos cansamos de fazer o bem a todos. A todos. E ele ainda diz que ao seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. O nosso problema é que sempre, a maioria das vezes, queremos fazer alguma coisa a fim de receber de imediato algo em troca. E não é assim que a palavra nos ensina. A palavra nos ensina que sempre quando tivermos oportunidade, que possamos fazer o bem a todos, principalmente aos da família da fé. E ao seu tempo, há um tempo determinado para se colher. Da mesma forma que existe o tempo de plantar, da semente germinar, da árvore crescer, dela dar fruto e então você poder colher o fruto. Há um tempo determinado para todas as coisas. Com base nesse texto, eu quero compartilhar com você uma linda história de um rapaz que, a fim de pagar a sua faculdade, vendia guloseimas no sinal. Um belo dia, a fome bateu mais forte e justamente naquele dia, ele não tinha conseguido vender muita coisa. Então ele resolveu bater na porta de alguém e pedir um prato de comida. A história diz que quando ele bateu na porta e pediu um prato de comida, saiu uma moça muito bonita para lhe atender. Ele ficou muito envergonhado, acanhado, não teve coragem de pedir um prato de comida. Pediu apenas um copo com água. Aquela moça então voltou e lhe trouxe um copo com leite. Ele quis retribuir aquele copo com leite com algumas moedas que ele possuía naquele momento, mas ela não aceitou. Ela então disse para ele a seguinte frase: minha mãe me ensinou a nunca cobrar por caridade. Então ele agradeceu e saiu. Os anos se passaram e aquela jovem ficou muito doente. Os recursos da cidade onde ela morava não eram suficientes para o seu tratamento, pois os médicos mal conseguiam diagnosticar qual era a sua enfermidade. Então resolveram transferir aquela jovem para um hospital da capital. Logo quando ela chegou no hospital, um doutor chamado Eduardo Kelly atendeu aquela jovem. E quando ele olhou para ela, ele reconheceu a moça do copo de leite. Ele logo cuidou de diagnosticar, de medicar, de sanar o problema daquela jovem naquele momento. Mas a preocupação dela naquele momento era quanto ia lhe custar todos os medicamentos, todos os exames, tudo que estava sendo custeado naquele hospital. E a história diz que ele trouxe para ela os seus exames e no rodapé dos exames estava escrito: está tudo pago há anos atrás com um copo de leite. Ela se emocionou, o reconheceu e ambos se abraçaram e foram ambos gratos um ao outro. Quanto vale para você um copo de leite? Talvez hoje nada. Talvez hoje para você não significa nada. Da mesma forma que um prato de comida, uma cesta básica, um copo com água, um abraço, um conselho, um simples telefonema, qualquer coisa que muitas das vezes para nós pareça insignificante, mas para algumas pessoas podem representar muita coisa. É por isso que a palavra de Deus diz: nunca nos cansamos de fazer o bem. Sempre podemos fazer o bem àquele que necessita. E nós devemos orar para que o Senhor abra os nossos olhos, para que possamos enxergar com os olhos dele e suprir a necessidade do nosso próximo, não nos cansando de fazer o bem. Amém? Eu quero orar por você. Pai, eu oro, Senhor, e te agradeço pela tua palavra. Senhor, eu oro para que essa palavra possa crescer no coração de cada um. E que esse amor, essa compaixão, essa caridade
esteja todos os dias dentro de nós. Que possamos olhar para o nosso próximo com os teus olhos e enxergar a necessidade do nosso irmão. E, ó Pai, podemos fazer alguma coisa para sanar, para suprir a sua necessidade. Ó meu Deus, em nome de Jesus, desperta-nos para o amor, desperta-nos para a caridade, Senhor. Em nome de Jesus, nesses dias em que a nação brasileira tem passado por grandes escassez e dificuldades, há pessoas necessitadas, Senhor, de muita coisa que para nós hoje é desnecessária. E por isso podemos fazer o bem. Ajuda-nos a nos compadecer e fazer como diz a Tua palavra, que devemos amar o nosso próximo como amamos a nós mesmos. Assim, ó Pai, eu oro e eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém? Medite nessa palavra. Deus abençoe.